vamos ver o que é uma classe abstrata, quando que uma classe é abstrata, quando podemos considerar uma classe abstrata, ok? Então, como exemplo, podemos usar a API de voz, né? Vamos falar um pouco sobre enviar fax e tudo mais. Então, classes abstratas. Classes abstratas parcialmente implementadas, composta por um ou mais métodos abstratos, ok? Tenha como finalidade servir de base para a implementação. Ok, quando é que uma classe ou quando é que um método é abstrato? Um método é abstrato quando não tem implementação, ok? Então, vamos criar aqui um pacote de classes abstratas, né? Classes abstratas. Então, pacote de classes abstratas, vou aqui chamar, criar já uma classe abstrata, ok? O nome é abstrata já. Ok, uma classe abstrata quando tem pelo menos um método sem assinatura. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um método que mostra a mensagem. Por exemplo, public, né? String, beleza, uma classe primeira letra maiúscula. Public void mostre mensagem, por exemplo, né? Esse método, a partir do momento que eu coloco chaves, né, já é um método implementado. Agora, se eu crio public, né, por exemplo, void mostre calendário, qualquer nome que vocês quiserem colocar nisso, mostre calendário, eu dizer que esse método termina aqui, obrigatoriamente essa classe passa a ser abstrata. Notem que aqui está, que é só public class, né? Então, essa classe tem que passar a ser abstrata. Aqui nos exemplos, ele já vai me mostrar. Missing method, declare class abstract. Então, aqui nós temos que ter já uma classe abstrata, ok? A nossa classe tem que ser abstrata. Então, aqui vai já a palavra-chave abstract, public class, tal. Então, como eu estava a dizer, então, nós podemos converter isso como uma classe abstrata. Tem pelo menos um método abstrato, ok? Para quem pode se perguntar, e o public tem que vir aí, pessoal? Mesmo aí, ele funciona. Sem o public, podemos colocar o public abstract void mostra calendário. Então, toda e qualquer classe, né, que herdar esse senhor, se essa classe não fazer a escrita desse método, se não implementar esse método, automaticamente essa classe também vai ter que aceitar a condição de ser uma classe abstrata, ok? Então, para o polimorfismo, ela ajuda nisso, né? A classe abstrata ajuda nisso, porque nós podemos ter alguns métodos lá não escritos, então que nós podemos fazer, ok? Então, vamos lá herdar essa classe, né? Vamos criar aqui uma classe de texto, vamos herdar essa classe para ver o que acontece com a outra. Então, vamos colocar aqui herança abstrata, como exemplo, uma classe herança abstrata. Então, eu coloco aqui, por exemplo, extend, né? Extends, qual é o nome? Abstrato, ok? Notem que ele já está dando um bug, ele vai me pedir para que eu, né, implemente todos os métodos abstratos, ok? Ou marco essa classe heranças como abstrata. Se eu marcar ela como abstrata, termina. Então, se ela é abstrata, então terá que tornar aquele método abstrato. Mas eu quero implementar o método abstrato. Qual é o método abstrato? Mostre calendário. Esse é o método abstrato. Então, se eu vir até aqui e eu dizer que void mostre calendário, dou corpo a ele, né? Quem eu mostre calendário é o meu método lá, tá vendo? Então é um override, uma reescrita de método, um override mostra calendário. Automaticamente, public void mostra calendário, termina. Desse jeito, essa classe já não é abstrata, mas estou a herdar
de uma classe abstrata, ok? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu chego aqui, eu posso fazer o que quiser nesse método, mas eu tenho um modelo a seguir. Se eu não implementar, vai sempre dar erro. Então, o modelo de classe abstrata serve mais ou menos também como modelo e ajuda muito no polimorfismo, ok? Então, alguma teoria sobre classe abstrata que vocês devem saber? Uma classe, né? Ou uma subclasse de uma classe abstrata só pode ser instanciada se sobrescrever todos os métodos abstratos da superclasse e implementá-los, ok? Então, se uma classe herda, se houver uma herança de uma classe abstrata, a classe filha terá a obrigação de implementar todos os métodos abstratos que essa classe tiver. Ok? Se uma classe, não é? Se uma subclasse de uma classe abstrata não implementa todos os métodos abstratos da superclasse, né? Então a subclasse também é abstrata, ok? E deve ser declarada como tal. Ou seja, se a classe que herdou não implementar os métodos abstratos, né, da superclasse, ela também passa a ser abstrata porque nele reside um método não implementado, por ele ter errado ou herdado. Então, isso acontece também lá nas riquezas herdadas. Se o papá tinha um monte de dívidas e tu herdares tudo, você também herdou as dívidas, tens que pagar. Então, temos que ver bem essa coisa de herança, meu. Senão, ainda acabamos por cair numa enriscada daquelas pradeadas dos costas. Ok? Então, nas classes abstratas, coisas que nós devemos ter. Nas classes abstratas, métodos que não podem ser declarados como abstratos são construtores, nunca podem ser abstratos. Os métodos abstratos nunca podem ser estáticos. Os métodos abstratos nunca podem ser privados, ok? Nunca coloquem private como abstrato, ok? É básico, ok, pessoal? Então, são essas algumas regras que vocês podem levar para frente, ok? Então, depois podem implementar algumas mensagens, alguns programas que vos facilitem a fazer algumas como pode dizer, algum estudo, se vão fazer alguma coisa boa, ok? Ok, pessoal? Então, boa sorte, muito obrigado e na próxima aula vamos continuar a falar de algumas coisas mais.